Willow é uma garotinha de 10 anos que possui a saúde frágil. No entanto, esse não é seu maior desafio. Ela também vive desconfiando do comportamento estranho de seus pais, Imogen e Noah. Hoje, eles estão saindo para mais um de seus passeios misteriosos. Espiando pela janela, Willow nota que estão levando um porco também. Enquanto os guinchos do animal ecoam pela casa, a menina se apressa para escapar sorrateiramente e atravessar um trecho do bosque, tentando descobrir qual o destino de seus pais. Sua investigação acaba sendo interrompida por seu avô, Waylon. Ele lhe pergunta se por acaso ela esqueceu das regras. Willow responde que ainda não anoiteceu. Ela não tem permissão para permanecer naquela região depois do pôr do sol. Então, ele a leva de volta para a casa, que é uma verdadeira fortaleza isolada, sem nenhum vizinho num raio de quilômetros. Como de costume, Imogen retorna sozinha do passeio. Waylon a espera na porta, visivelmente irritado. Ele diz a ela que não quer mais ser cúmplice do que anda acontecendo naquela casa. Imogen parece exausta. Willow repara que ela trouxe de volta as roupas do marido, menos o casaco. Aproveitando a tensão entre os adultos, Willow desce a escada em silêncio para tentar escutar a conversa. Ainda irritado, Waylon pergunta o que será feito quando Willow descobrir a verdade. Com firmeza, Imogen responde que isso jamais vai acontecer. Durante o jantar, a família tenta manter a aparência de normalidade. Willow está sem apetite, e os adultos insistem para que ela coma alguma coisa. De repente, o som de uivos ao redor da casa assusta a menina. Também preocupado, seu avô vai verificar se os animais estão seguros. Imogen garante que não é nada demais, só algumas raposas. Após a refeição, a menina brinca com uma casinha de madeira que imita seu lar, fingindo que um dos bonecos é seu pai. Ela pergunta para onde ele vai nessas viagens estranhas. Quase como uma resposta, ela escuta uma série de gemidos vindo do andar inferior. Ela segue o som até o quarto dos pais, onde um homem, que parece ser Noah, está em intensa agonia. Mas quando ele se vira bruscamente, percebemos que tudo não passou de um pesadelo da garota. Já é manhã e seu pai está de fato chegando. Ele precisa ser carregado para dentro e sua condição é deplorável. Waylon comenta que ele está cada vez pior, mas Imogen se recusa a discutir o assunto e apenas fecha a porta com força. Willow então retoma suas tarefas domésticas e vai cuidar dos porcos mais uma vez. Um som estranho chama sua atenção. Ela descobre que sua mãe está lavando aquele pesado casaco do marido, a única peça de roupa que passa a noite junto ao dono nessas ocasiões. Ela está praticamente escondida em um canto do jardim, provavelmente para evitar que alguém veja a água ficando avermelhada. Esses acontecimentos só aumentam as suspeitas da menina, até que ela não consegue mais conter sua curiosidade. Ela pergunta à mãe por que Noah sempre retorna naquelas condições. Irritada, Imogen desconta na louça e não responde. Em vez disso, manda a filha alimentar os animais. Mais tarde, Willow ouve o pai chorando no quarto. Ele diz que tem piorado muito e lamenta estar prejudicando tanto a família. Mas Imogen o conforta com palavras doces. Depois que ela sai, Willow tenta espiar pela fechadura e se depara com um olho espiando de volta. O susto faz com que ela decida reforçar a porta de seu quarto, usando o cavalo de brinquedo. Pela manhã, Imogen convida a filha para um passeio. Ela até recebe algumas moedas do avô para comprar alguma coisa. Olhando para a janela do quarto e vendo seu genro, Waylon não parece nada satisfeito com a ideia de ficar sozinho com ele. Em contrapartida, Willow se mostra mais tranquila e até sorridente conforme se afasta de sua própria casa. No meio do caminho, Imogen faz uma pausa e troca as roupas de fazendeira por um vestido que estava escondido sob o banco do carro. A menina elogia sua aparência e Imogen pede que aquilo fique apenas entre as duas. Tentando afastar qualquer tristeza, Imogen decide que é hora de Willow aprender a dirigir. Mãe e filha se divertem na estrada que leva até o vilarejo. Ao chegarem, as duas visitam uma loja de roupas, e Willow também ganha um vestido florido. Já está anoitecendo quando as duas retornam para casa. Noah as espera, visivelmente ansioso. Ele se comporta como se elas tivessem acabado de voltar de uma longa viagem, e não de uma simples ida à cidade. Há um breve clima de tensão quando ele descobre sobre o presente. Ele franze a testa e aparenta irritação. Mas parece ser apenas uma brincadeira. Noah até começa a imitar um lobo para fazer a filha rir. Nesse instante, percebemos que ele trata Willow como se ela ainda fosse uma garotinha bem menor. Em seguida, Noah abraça as duas e implora para que não o deixem novamente. Cerca de um mês depois, Willow está brincando em seu quarto quando é chamada pela mãe. Ela não consegue entrar porque o cavalo de brinquedo está bloqueando a porta, o que aparentemente se tornou um hábito. Assim que Willow abre, Imogen avisa que precisa sair, dizendo que o prato favorito da filha está no forno, mas que ela deve dividir com o avô. Willow pergunta para onde ela vai, mas Imogen apenas responde que estará de volta antes do anoitecer. Espiando pela janela, Willow vê mais um porco sendo levado.
Imogen dirige até uma parte isolada da floresta. Noah está vestindo novamente o mesmo casaco de inverno pesado. Nenhum dos dois percebe que a filha está logo atrás, os observando. Willow conseguiu escapar da vigilância do avô e agora observa tudo escondida. Ela vê seus pais saindo do carro com o porco e o segue até uma espécie de masmorra secreta, oculta no coração da floresta. Lá dentro, Imogen acorrenta Noah. Os dois parecem bastante acostumados com esse ritual. Imogen deixa o porco e Noah presos dentro da cela e sai carregando as roupas do marido nos braços. É uma noite de lua cheia, mas a floresta é densa e quase sem iluminação, o que ajuda a encobrir a pequena intrusa. Quando Imogen nota a presença da filha, Willow já está entrando na masmorra. Os gritos da mãe não a detêm. Determinada a entender a verdade, Willow presencia os primeiros sinais da transformação de seu pai em algo que definitivamente não é humano. Imogen agarra a filha antes que a metamorfose se conclua e a leva de volta para casa. A cena presenciada é forte demais para Willow, que perde os sentidos antes mesmo de chegar em casa. Sua recuperação é lenta e seus pais estão abalados demais para cuidar dela. Willow acaba indo para a casa do avô e fica sob seus cuidados por um período. Um dia, ela ouve as vozes dos pais do outro lado da porta. Imogen argumenta que a menina não pode ficar trancada ali para sempre. Waylon rebate dizendo que ela sempre foi uma prisioneira. Quando Noah tenta reafirmar seus direitos como pai, Waylon perde a paciência. Antes que a discussão escale, Willow decide sair. Ela concorda em voltar para casa. Já em casa, ela rasga o vestido novo e desaba em lágrimas. A janela do quarto continua sendo praticamente seu único contato com o mundo lá fora. Sem muitas alternativas, ela permanece entretida com a casinha de madeira até altas horas da noite. De repente, a porta começa a tremer e ela percebe que alguém está tentando entrar. Ela não consegue se esconder a tempo antes que o invasor force a entrada. Mas, para seu alívio, é seu avô quem entra no quarto. Sussurrando, ele diz que veio resgatá-la e pede que ela junte suas coisas. Eles tentam sair sem chamar atenção, mas Imogen acorda e impede a fuga. Quando Noah aparece, a situação rapidamente sai do controle. Waylon parte para cima do genro e o acusa de ser um monstro. Imogen perde o controle com seu pai, afirmando que o verdadeiro monstro é ele. No dia seguinte, Noah chama a filha para dar uma volta. Como ela não responde, o convite vira uma ordem. Willow não tem outra saída. Noah dirige até o limite da estrada e depois seguem a pé, sussurrando. Ele pergunta se Willow realmente quer conhecer a verdade. Os dois entram na masmorra e as correntes ainda estão lá. Noah começa a falar sobre seu próprio avô, William. Eles nunca foram muito próximos, mas Noah ouviu as histórias sobre ele. Apesar de ter olhos gentis, William escondia um segredo obscuro. Uma vez por mês, ele precisava ir para o meio da floresta e manter distância de quem amava. Sob a luz da lua cheia, seu corpo se transformava em uma criatura aterrorizante. A dor era imensa, mas o pior era ter que esconder tudo da própria família. Por anos, ele tentou enganar a esposa, até que um dia ela decidiu segui-lo. E infelizmente, ela não apenas descobriu o segredo, acabou se tornando uma de suas vítimas. Devastado com o que fez, William voltou para casa e deu fim à própria vida. Agora é Noah quem carrega essa maldição herdada. Chorando, ele confessa que não vai embora porque é covarde. Ele diz que deveria deixar sua família viver em paz, mas não consegue imaginar a vida sem elas. Willow se comove com o desabafo e abraça o pai com carinho. Eles retornam para casa e à noite, Imogen canta uma canção de ninar para a filha. Willow diz que sente falta do avô e pergunta onde ele está, mas a mãe evita responder. Alguns dias depois, Noah está cortando lenha com a companhia da filha. Ela parece mais confortável ao lado dele agora. Quando pede para experimentar o machado, Noah começa a fazer piadas. Ele se proclama o rei do bosque e organiza uma cerimônia onde Willow deve jurar lealdade à floresta e à família. Ela ainda se assusta um pouco com a voz grave do pai, sem saber direito onde termina a brincadeira e começa a realidade. Mas o teatrinho é tão divertido que ela se solta de verdade, soltando até gritos de empolgação. Ela finge dirigir um carro de corrida ao sentar ao volante. É a primeira vez que a vemos agindo como uma criança alegre. Mas essa paz está prestes a se desfazer. Procurando uma garrafa de chá no carro, Noah encontra o vestido escondido sob o banco. Sua expressão muda drasticamente. Enfurecido, ele grita com a filha e a arrasta de volta para o carro. Naquela noite, a discussão é tão intensa que Willow nem precisa espiar para ouvir. Imogen jura que não esteve com ninguém, enquanto Noah alterna entre xingamentos e pedidos de desculpa. Ele diz que só age assim porque tem medo de voltar para casa e descobrir que foi deixado para trás. A discussão termina com ele, obrigando a esposa a prometer que nada vai mudar.
Dias depois, Willow assiste aos preparativos da noite de transformação de seu pai. Agora ela já não precisa mais fingir que não sabe o que está acontecendo. No quarto, Willow se emociona ao ver seu vestido remendado estendido sobre a cama. Algum tempo depois, ela faz questão de usá-lo para celebrar seu aniversário. Ela ganha de presente um conjunto de miniaturas para completar sua maquete. O clima fica tenso quando batem à porta. Waylon também foi convidado para a festa. Noah se esforça para controlar a raiva e manter uma aparência civilizada. Waylon trouxe um presente incrível, um cachorro. Enquanto Noah brinca com Willow e o novo amigo, Imogen e Waylon trocam algumas palavras, mas fica claro que os dois ainda estão em conflito. Antes de dormir, Willow pergunta à mãe se todos estão seguros. Imogen garante que nada de ruim vai acontecer, porque ela nunca deixará ninguém machucar a filha. Ela parece refletir sobre o que acabou de dizer. Por um breve momento, ela entende que pode chegar o instante em que terá que escolher entre a lealdade ao marido e a promessa feita à sua filha. No mês seguinte, Willow não precisa mais espionar. Agora, ela utiliza as miniaturas para encenar o que os pais estão fazendo, pois já sabe exatamente como eles agem. Como sempre, eles se despedem dizendo que nada vai mudar. Willow então tem um pesadelo terrível, onde a voz de seu pai a hipnotiza, forçando-a a quebrar a miniatura do portão para permitir sua entrada. O sonho termina quando ela começa a se transformar. Nesse momento, ela acorda assustada e sem ar, sendo obrigada a derrubar o tanque de oxigênio para alcançá-lo e conseguir respirar. Depois de se recuperar, desce para beber um copo d'água. O vento está muito forte, e o som que ouve parece o de alguém sacudindo o portão com violência. A impressão é tão real que ela se aproxima e chama pelo pai. Waylon surge exatamente no momento em que Willow começa a remover as trancas. Ele corre com ela para dentro, verifica se todas as portas estão bem trancadas e diz que era apenas o vento, mas é claro que ninguém acredita de verdade nisso. Imogen traz o cachorro para fazer companhia a Willow e fecha a porta do quarto antes de ir confrontar Waylon. Ele admite que está ali preparado para protegê-las. E Imogen o acusa de ter voltado apenas com o objetivo de se livrar do genro. Willow escuta toda a conversa e, muito nervosa com a discussão, acaba desmaiando. Eles se assustam com o baque e correm para socorrê-la. O tanque de oxigênio está vazio e Imogen corre até o galpão para buscar outro. Na pressa, ela tropeça e cai, e nem percebe que deixou a arma de Waylon cair no chão. O portão continua sendo violentamente golpeado, como se algo o atacasse do lado de fora. Num impulso de raiva, Imogen começa a gritar para o invasor, enquanto Waylon se desespera com o estado da neta. Quando Imogen volta ao quarto da filha, um estrondo vindo de fora anuncia que o portão foi rompido. De fato, de alguma forma, Noah, agora transformado em lobisomem, está ali. Mesmo desarmado, determinado a enfrentar o perigo, Waylon ordena que as duas se escondam. Ele desce rapidamente até a porta principal e tenta segurá-la com força, mas não consegue conter a invasão. A porta é arrebentada e ele é atacado. Seu corpo é ferido pelos chifres pendurados na parede. Em seguida, uma sombra começa a se mover pela casa. Willow recobra os sentidos e Imogen tampa sua boca para evitar que ela grite. Os passos pesados da criatura passam bem próximos delas e depois se afastam. Ao ouvirem os ganidos do cachorro, Imogen entende que a criatura encontrou uma vítima, o que cria uma distração perfeita para elas tentarem fugir. As duas se movimentam com extremo cuidado pela casa, tentando evitar serem vistas pela criatura. Uma figura monstruosa. Quando finalmente chegam ao carro, Imogen pede que a filha espere ali enquanto ela volta para tentar resgatá-lo. Willow respira com dificuldade tentando entender os sons que vêm de dentro da casa. Imogen e Waylon agora estão escondidos no porão. De repente, Imogen prende a mão em uma ratoeira e solta um grito involuntário. A criatura ouve, localiza os dois e começa a golpear o chão até arrebentá-lo. Desesperados, eles se arrastam até a saída que leva ao pátio. A grade é muito resistente, mas Willow tem uma ideia. Ela prende a grade com um gancho e usa o carro para forçar a abertura da saída. Waylon, muito ferido, não consegue se mover rapidamente. Para piorar, o carro não liga por causa dos trancos causados por Willow, que não sabe dirigir direito. Com isso, os três são forçados a fugir a pé. Ciente de que não aguentará o ritmo, Waylon decide mais uma vez se sacrificar, trancando o portão atrás de Imogen e Willow. A criatura se aproxima, e os gritos de Waylon são a única coisa que se ouve. Mãe e filha correm pela floresta até que Willow, exausta, precisa parar. Após uma breve pausa, continuam andando com cautela. Imogen se afasta por um momento para verificar se o caminho adiante é seguro. Quando olha para trás, vê a filha sendo agarrada e arrastada para longe.
Desesperada, corre atrás da criatura até ficar cara a cara com ela. No local onde Noah costumava ser mantido acorrentado, ela vê o lobisomem segurando Willow nos braços. Com calma, Imogen fala com ele, pedindo que coloque a filha no chão. Ela se aproxima lentamente, dizendo que o ama e que está tudo bem. Noah solta a menina e permite que Imogen o abrace. Tudo indica que a estratégia está funcionando. Mas então, o monstro dentro dele prevalece sobre o homem, e ele desfere o primeiro golpe nela. Nesse instante, Willow se lembra da promessa que a mãe fez, de jamais permitir que algo de ruim lhe acontecesse. Determinada a proteger sua mãe, a menina decide agir. Com seu cilindro de oxigênio e uma lamparina caída, ela improvisa um lança-chamas e ataca a criatura. O fogo consome o corpo do lobisomem que um dia foi seu pai. Imogen sobrevive, e juntas, mãe e filha assistem ao fim dramático de Noah. Alguns dias depois, a vida parece ter voltado ao normal. As duas estão prontas para recomeçar, longe daquela casa. Ao revisitar os acontecimentos pelos olhos de Willow, percebemos que suas lembranças se misturam, tornando difícil separar fantasia de realidade. Na recordação final, vemos que Noah, apesar de sempre manter sua forma humana, no fundo sempre agiu como um monstro.